Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa vida de hoje e é a lição número 6. Tem como título Pecadores e está baseado no livro de Lucas e o capítulo 19, os versículos de 1 a 10. E tem como texto áureo, que é todo o tema do Evangelho, a verdade é essa, mas é o texto áureo da nossa lição, que é o versículo número 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos então fazer a leitura do texto. Lucas 19, dos versículos de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo em quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A entrada de Jesus em Jerusalém marca a sua última visita à cidade antes da crucificação e ressurreição ao terceiro dia, como nós vimos em Lucas 19, do 29 ao 40, que nós já adiantámos, estudámos a nossa lição da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque estava enquadrado na época da Páscoa. Mas aqui o versículo 1 do capítulo 19 diz que Jesus, tendo passado, entrou em Jericó. E quando Jesus passava por Jericó, ele parou exatamente embaixo da árvore onde Zaqueu estava. E olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Aquela atitude tocou o coração de Zaqueu e ele sentiu que Jesus se interessou por ele, se importou com ele e até sabia o seu nome. Jesus se importa connosco, Ele está interessado em nós, não pelo que nós temos ou pelo que nós podemos fazer para Ele, ou pelas nossas atitudes. Como Zaqueu era um homem, ele era odiado, ele era cobrador de impostos, e os cobradores de impostos não só cobravam os impostos, mas ainda cobravam mais para ficar com os lucros, eles defraudavam a população. Mas Jesus está interessado em nós, simplesmente porque nos ama. E esse amor, quando alcança o nosso coração, nós somos transformados, assim como aconteceu com Zaqueu. E diz o versículo 7, como é que Zaqueu recebeu essa notícia, tocou realmente o seu coração, e diz o versículo 6, que ele apressando-se desceu e o recebeu gostoso, com grande alegria. Mas, ao mesmo tempo que isso causou grande alegria a Zaqueu, Zaqueu compreendeu o amor de Jesus, aquele gesto de amor para com ele, de interesse para com ele, causou estranheza à multidão. O facto de Jesus ter entrado para ser hóspede de um homem pecador. Em certa ocasião, Jesus também, quando em Lucas 5, também que ele chama a Levi, Jesus afirma assim, como resposta a esta estranheza da multidão, ele diz que não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É isso. Jesus nos ama, ele, como diz no versículo 10, que é o texto áureo da nossa lição, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele não está se incomodando com os conceitos sociais, com as convenções sociais, mas sim com a pessoa em si, pessoa que necessita de Jesus. No versículo 8, nós vemos a resposta de Zaqueu a este amor de Jesus. E é encorajante essa resposta, porque nós vemos, é uma resposta, nós vemos que há
o reconhecimento do amor de Jesus, do interesse de Jesus, há um arrependimento, há uma confissão verbal e há uma tentativa de reparar a situação, de reparar o seu erro, reconhecimento do erro e repará-lo também. Nós vemos que Zaqueu até era um homem rico e era provavelmente influente, odiado pelo povo judeu, mas influente perante os romanos. E vemos que ele queria ver Jesus e ele corre para vê que não consegue ver Jesus e sobe uma árvore. Certamente foi até motivo de alguma risada por parte dos outros, mas ele queria ver Jesus. E nós vemos que Jesus, o que é que faz? E ele reconhece isso, porque Jesus já sabia tudo sobre Zaqueu, sabia quem ele era, mas ele instruiu e disse: vem, eu quero ficar hoje na tua casa. Portanto, Jesus dá sempre mais do que aquilo que nós esperamos. Zaqueu só queria ver Jesus, mas Jesus queria conviver com ele. Entrar em casa significa isso, estar, conviver, conhecer-se, dar-se a um ao outro. E então Jesus deu isso a Zaqueu. E Zaqueu, então, a resposta no versículo 8, ele levantou-se e voluntariamente ele quis restaurar o mal que tinha feito. E ele diz que ia dar metade aos pobres e que a quem ele tivesse prejudicado ia restituir 4 vezes mais. Dá a impressão que até Zaqueu conhecia a lei. Ele, em Êxodo 22:1 diz que se alguém furtar um boi ou ovelha ou degolar e vender, por um boi pagará 5 bois e por uma ovelha pagará 4 ovelhas. E Zaqueu vai até mais além do que esses limites. Ele diz que vai dar aos pobres e vai devolver aquilo que tinha prejudicado os outros. E ele publicamente confessa isso. E ele mostra que tinha mudado. Ele desfez das suas grandes riquezas. Nós vemos reações diferentes, não é? Quando vemos que Lucas também fala daquele jovem rico que se aproximou de Jesus e quando Jesus lhe diz para ele dar, ele achava que tinha tudo para ser salvo e Jesus diz: dá então a tua riqueza, porque Jesus sabia, não era por causa da riqueza, mas Jesus sabia que na riqueza estava o seu coração e ele vai-se embora. E ao contrário que Zaqueu dá voluntariamente, diz que vai dar aos pobres e mudou completamente a sua vida. No versículo 9 nós vemos Jesus então o que é que diz? No versículo 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. O filho de Abraão significa a fé de Zaqueu. Jesus viu a fé de Zaqueu e diz que hoje veio a salvação a esta casa, uma nova vida. É declarada por Jesus Cristo uma nova vida aqui. E não é porque Zaqueu deu os seus bens, resolveu restituir aos pobres, que é uma atitude correta de arrependimento, mas porque Zaqueu mudou de vida e Jesus viu a fé dele. Os filhos de Abraão significava a fé. E Jesus completa então e diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, era uma missão que estava ali completa. Jesus veio salvar, especificamente aqui porque é individual. A salvação de Jesus é individual. Jesus veio salvar o que se havia perdido, veio salvar o mundo, aqueles que o aceitam, todos aqueles que o aceitam, mas estava ali personalizado na vida de Zaqueu. Ele veio salvar e buscar o Zaqueu que estava perdido. Vamos então mesmo para o final da nossa lição e vamos ver aqui da nossa revista o aplicar à vida. 3 pontos para ficar marcado da nossa lição. E algumas pessoas, tal como Zaqueu, andam desesperadas para ver Jesus. Não reconhecem que é isso que precisam, mas andam desesperadas para ver Jesus. Pode-se muito bem seguir o exemplo de Zaqueu. E porque Jesus é acessível a todas as pessoas, não importa o seu passado, ele dá-se às pessoas e ele dá mais do que aquilo que nós queremos. Zaqueu apenas queria ver Jesus, mas Jesus deu-lhe mais, deu-lhe a salvação, deu-lhe uma mudança de vida completa e a salvação, a vida eterna. A salvação é acessível a todos os que vêm a Jesus, vêm a Jesus em arrependimento e fé. Muito obrigada, meus irmãos.